E o versículo de número 17, Hebreus 12 e 17. Perdão, Hebreus 13, verso 17. Os irmãos encontraram? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Oremos. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, mais uma vez, Senhor da glória, queremos lhe agradecer por esta palavra que ora nós acabamos de ler, e nós queremos abrir esta Assembleia Geral aqui da Regional Norte 4, Senhor, com esta palavra, falando de submissão, falando de sujeição, sobretudo, ó Pai, a tua diretriz e as suas ordenâncias contidas em tua palavra, porque nós somos regidos e orientados por ela, Senhor, e por ela nós queremos ser orientados nesta oportunidade, papai querido, em o nome de Jesus, assim nos abençoa, Pai. Amém. Tomai assento, queridos, ficai aí na liberdade do Espírito Santo de Deus. Ficai aí na liberdade do Espírito Santo de Deus. Unido em um só propósito. Queridos, esse é o lema que nós vamos estar trabalhando nesse ano do exercício de 2021. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta oportunidade. É um prazer estar recebendo obreiros, irmãos, líderes de departamento das suas respectivas congregações, dirigidas e conduzidas por estes obreiros aqui, a saber, pastor Paulinho Leite, pastor Givanides e pastor Menivaldo. Então, é um prazer estar abrindo as portas aqui da nossa congregação, a de Arno 72. Aqui se fazem verdadeiramente amigos. Vamos dar um caloroso bem-vindo a esses nossos irmãos, líderes de departamento aqui da nossa regional, igreja local, que nós diremos então a eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja vos ama. Esta igreja vos ama, porque aqui, amém, maravilha, bênção de Deus, porque aqui verdadeiramente se fazem amigos. A nossa intenção, meus queridos, neste ano de 2021, período que ainda nós estamos vivendo a ressaca desta pandemia, eu não diria nem a ressaca, ela ainda está muito longe, me parece ainda, de chegar a uma solução. É bem provável que, a priori, ela ainda se estenda, pelo menos alguns cuidados, até o final do ano. O ano passado foi um ano extremamente atípico. Muitas das nossas ações e delimitações que nós teríamos para o exercício de 2020 tiveram muito comprometido, muito em função disto que está acontecendo agora, não só no país, mas também em todo o globo terrestre. E isto, na verdade, é cumprimento da palavra do Senhor. Eu entendo que a igreja, ela está vivendo os últimos dias dela aqui na face da terra. Então, necessário mesmo como igreja do Senhor, nos unirmos de tal forma que o diabo não venha ter espaço nem legalidade para estar tendo qualquer tipo de ação em nosso meio. Vocês receberam uma responsabilidade muito grande,
porque vocês são embaixadores de Cristo aqui na terra. E com esse privilégio, essa prerrogativa dada por Deus, sendo tão importante, necessário nos unirmos na propagação do Evangelho, somarmos forças para que nessa reta final nós possamos ganhar o maior número de almas para o reino de Cristo. Para este ano, queridos, entendam que nós não estamos aqui passando por cima e nem colocando um lema por cima do nosso campo, de jeito nenhum. Mas nós vamos, na nossa regional, ter uma palavra de ordem. E qual seria esta palavra de ordem? É que nós vamos estar unidos em um só propósito. E já falei aqui para a igreja, já comuniquei também os obreiros da nossa regional, que nós vamos estar trabalhando, queridos, neste foco, unidos em um só propósito. E que propósito seria esse? Um propósito de reino. Porque os outros propósitos e projetos ao longo da vida, eles são secundários diante da prioridade de um projeto maior, que é o propósito de reino. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa trabalhar em cima desse propósito de reino, porque trabalhando para o reino de Cristo, nós nunca nos dividiremos. Então, vamos estar unidos em um só propósito. E esse só propósito vai ser de servir ao reino de Deus. De que forma? Com unidade, com disciplina e com hierarquia, que é o lema, inclusive, do nosso campo, né? Unidade, disciplina e hierarquia. Pode passar o próximo slide, por bondade, falando aí sobre unidade. Jesus, porém, conhecendo todos os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si será devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Percebam aí a importância, Mateus capítulo 12 e o versículo de número 25. A importância de nós trabalharmos em unidade. O primeiro lema aí do nosso campo é unidade. Isso está estabelecido em seus estatutos, é estatutário. Precisamos trabalhar em unidade. Então vamos estar unidos neste propósito. Antes de ter esta reunião com vocês aqui, líderes, liderados, primeiro nós tivemos uma conversa, não só nessa semana, mas já de alguns dias, sendo orientado, como creio também que os outros departamentos ou as outras coordenações também receberam algumas instruções com relação a isso. Ainda hoje, conversando com o pastor, segundo vice-presidente, ou vice-presidente do nosso campo, Edmundo do Ailib Barbosa, a quem nós tivemos o prazer e a grata satisfação de, por 2 anos consecutivos, estarmos servindo aquela igreja como co-pastor, vice ali do pastor Edmundo em nossa igreja matriz. E lá aprendemos por demais. E ele mandou transmitir a vocês, e principalmente nesta noite maravilhosa, importante, noite de posse, onde nós vamos estar empossando a nossa diretoria da nossa regional para o exercício de 2021. E ele disse, eu até estava com uma outra palavra para estarmos ministrando em slides lá, e iríamos estar ministrando hoje. E ainda hoje ele disse, pastor, se tiver como transmitir o meu recado, e o meu recado é que nós possamos trabalhar mais juntos esse ano, em unidade, em disciplina e hierarquia. Esse foi o pedido que ele nos passou, e de tarde agora, já na parte da tarde, nós elaboramos aqui, para falarmos alguma coisa neste sentido, porque essa é a palavra da nossa direção, a palavra do nosso vice-presidente, e também a mesma palavra transmitida a nós através do pastor Irisvan Batista.
Não, muito bem. Então percebam, meus amados, queridos e diletos irmãos, que é importante nós trabalharmos assim. Pastor, inclusive, Iris Van disse que quer estar visitando a nossa regional esse ano, em algum evento, em alguma situação. Pastor Edmundo também disse que quer estar vindo nos visitar aqui também, em nossa congregação, em uma festividade, alguma organização aqui da nossa regional. E ele quer estar estreitando mais esses laços, sobretudo com a nossa liderança. A liderança um pouco mais próxima, trabalhando muito em cima dessa questão aí da unidade. A unidade, ela é por demais importante. Veja o próximo slide, por favor. Perceba, toda força, ela será fraca se ela não estiver unida. Jean de La Fontaine, que é o autor dessa frase, toda força, ela será fraca se ela não estiver unida, se nós não estivermos unidos. Por mais forte que seja uma pessoa, por mais grande que seja uma pessoa, esta pessoa sozinho ele não construirá nada. Às vezes a gente observa dentro de um time de futebol ele vai se destacar, como se destaca, por exemplo, Lionel Messi lá no Barcelona, no seu time, como ele se destaca também na seleção da Argentina, do país a qual ele é oriundo, da mesma forma como o Neymar se destaca no PSG, ele vai se destacar também na seleção brasileira, da mesma forma também como você vai observar Michael Jordan, um dos maiores astros da NBA lá nos Estados Unidos. Mas uma das frases dele que eu acho muito importante, ele dando uma entrevista, ele dizendo que com todo o talento que ele tem, com tudo aquilo que ele é dotado de talento e de agilidade, mesmo ele se esforçando, se esmerando por demais para alcançar a qualidade técnica que o levou até aquela condição, ele reconhece que se não tivesse um trabalho de equipe, ele não teria chegado a lugar nenhum. Isto significa dizer que todos nós precisamos, via de regra, um do outro, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa entender esta questão, que ela é por demais importante. Então, toda força, ela ainda será fraca, se não estiver unida. Por mais boa vontade que eu e você tenhamos, nós não vamos conseguir levar a obra adiante se nós não trabalharmos em unidade. De que maneira vocês acham que a obra de Deus ela cresceu? E cresceu a passos largos e vertiginosamente lá no passado, se não foi através da união da igreja, pregando em tempo e fora de tempo. Veja o próximo slide, por bondade. Disciplina. Disciplina. A disciplina é a alma de um exército. Torna grande pequenos continentes. Proporciona êxito aos fracos e estima a todos. George Washington, em memória, que já foi aí presidente dos Estados Unidos da América, né? Das 13 colônias que eram ainda vassalos na época, eles se resolvem se unir, formam os Estados Unidos da América, hoje a maior potência bélica e econômica do mundo. Então, esse homem também com origem cristã, evangélico tal como era em suas convicções, então ele diz que a disciplina é a alma de um exército, torna grande pequenos continentes e proporciona êxito aos fracos e estima a todos. Então a disciplina ela é por demais importante. Vamos trabalhar com unidade, mas também vamos trabalhar com disciplina. A disciplina, como falou aqui, ele é a alma de um exército, ele torna grande pequenos continentes. Às vezes, pequenos continentes tornaram-se grandes por causa dos grandes feitos daqueles exércitos que tinham uma disciplina, que tinham uma conduta, que tinham uma hierarquia e por cima delas eles não passavam. Então, a disciplina, ela sempre será muito importante. Ela nunca estará no nosso campo trabalhando fora da unidade. Então, precisamos entender que disciplina, unidade.
e hierarquia no nosso campo, elas sempre trabalharão juntas, porque disciplina, unidade e hierarquia, ela sempre esteve presente na Bíblia. Se você tiver dificuldade com alguma dessas três coisas, você terá dificuldade, por exemplo, de exercer atividades ministeriais dentro do nosso campo, porque essa é a tônica. E eu até penso que, biblicamente, você terá dificuldade, por exemplo, até mesmo de adquirir e alcançar a sua salvação, uma vez que para ser salvo eu preciso ter unidade, unidade horizontal com os irmãos e unidade vertical com Deus. Do contrário, eu não tenho como. Se eu não tiver esta unidade, esta união com os irmãos, aqui na terra eu não terei como ter uma união vertical com Deus. Logo, eu não estarei pronto para ir para o céu. Disciplina, ela é tratado em toda a Bíblia. Se você tiver ter dificuldade com disciplina e de ser disciplinado pela Bíblia, e também de acordo com os rigores que ela nos molda e nos orienta, e que inclusive orienta o pastor e a igreja a tomar algumas atitudes, se você tiver dificuldade com isso, terá dificuldade também de assimilar as ideias do campo e terá dificuldade inclusive de ir para o céu, porque a Bíblia diz que nós temos que ficar animados quando pelo Senhor nós formos repreendidos. A disciplina, ela sempre fará parte da vida do crente. E uma das principais coisas que a gente não pode esquecer é a unidade. Eu costumo sempre dizer que não existe nenhum de nós melhor do que todos nós juntos. Eu penso e eu tenho uma nítida convicção e afirmo sem medo de errar, que se nós tiver esta unidade fortalecida e não abrirmos mão desta unidade, jamais seremos derrotados pelo inimigo. Unidade com a palavra, unidade com propósito, unidade de reino. A leitura onde nós acabamos de ler fala que um reino dividido, com certeza ele não vai conseguir subsistir. Uma casa dividida, um reino dividido não subsistirá. A unidade, ela precisa prevalecer. Se algum de nós, em alguma função ministerial, eclesiástica na igreja, tivermos dificuldade de mantermos esse colegiado de união, nós poderemos comprometer muito significativamente, quantitativamente, qualitativamente, as ações a serem desempenhadas no campo, nas congregações, nas regionais. A importância, e o nosso pastor Edmundo Alipe falou muito sobre isso, enfatize muito, pastor Eurípides, sobre a questão da unidade. É por isso que eu estou voltando mais um pouquinho para dizer, queridos, pode haver qualquer obstáculo, qualquer luta, mas vamos manter firme a nossa unidade. Foi um dos pedidos que aqui nós fizemos, terminando agora o nosso Projetando 2021. Muitas bênçãos nós alcançamos. Teve, por exemplo, Silas, que esteve na primeira noite, quando esteve pregando aqui, o pastor Jackson, e ele lá de Campo Grande participou aqui conosco, me ligou e disse que a bênção que ele apresentou aqui na campanha, e que era uma bênção muito difícil até para acontecer para final de 2021, alcançou a bênção dele agora, recebeu a vitória, promovido para a glória de Deus, e foi algo que ele apresentou, e ele já ligou, mandou agradecer a igreja, os irmãos, a campanha. Então são muitas vitórias que nós alcançamos, e ao encerrar esta campanha, nós fizemos um pedido para os irmãos, e nesse pedido eu sei que os que aqui estão, que estavam aquele dia, lembram que eu pedi, não importa, não importa o quanto o diabo vai lhe tentar, não importa o quantas medidas e artimanhas, porque ele vai colocar alguma coisa para tirar o seu foco. O diabo, ele vai tentar de todas as formas colocar um espírito de dissabor, de desunião, de facção,
de ciúme, de inveja, de porfia, de emulação, de facção, divisão no meio do povo. Você pode ter certeza. Ele vai tentar plantar aqui na minha congregação. E infelizmente não será diferente na sua também, pastor Paulinho. Pastor Menivaldo, ou pastor Givanides, e pastor Menivaldo, se também estivesse aqui. Teve um atraso, a esposa dele parece que está chegando do shopping, mas ele daqui a pouquinho está chegando. Mandou nos avisar aqui a respeito disso. O que eu quero dizer? Vai haver alguma semente de discórdia, mas por amor de Cristo Jesus, nada venha nos impedir de mantermos viva a nossa união. Eu preciso manter a minha união com você, pastor Paulinho, pastor Menivaldo, também, assim, quando ele chegar, vamos estar fortalecendo isso daqui, pastor Givanildes. Eu preciso estar unido mais a vocês. Eu queria, inclusive, ter estado um pouco mais presente nesse ano, que foi atípico, mas todas as vezes que vocês nos solicitaram alguma coisa, nós estávamos, na medida do possível e do tolerável e do responsável, estávamos tentando responder de alguma forma, né? Então, de tal forma que eu quero trabalhar unidos aqui com os meus liderados da congregação, os meus vices aqui que estão na minha retaguarda, que estão aqui à minha direita, que tem sido bênção de Deus na minha vida, e que nenhuma semente de discórdia venha entrar. E por que é que eu peço isso? Porque o reino dividido, ele por si só se acaba. Se nós não mantivermos essa união diante de Cristo, meu desejo, meu coração, e eu sempre propago isso, eu sou um defensor de cada um de vocês, como também sou dos nossos pastores. Eu tenho dificuldade, irmãos, com aquele tipo de obreiro, aquele tipo de irmão, que toda coisinha está indo lá levar para pastor presidente. Eles estão cansados com essas questões, e ela até diz, pelo amor de Deus, resolva por lá as pendengas de vocês. E eles vão falar, você pode ter certeza, graças a Deus não aconteceu não, mas você pode ter certeza, chega no ouvido dos dirigentes. Não soube de ninguém que foi lá, mas eu já falo assim, para nós não estarmos pulando essas questões hierárquicas, tentar resolver dentro da congregação com o seu pastor, tentar resolver as coisas aqui internamente. Se for preciso nós recorrermos a uma instância superior, recorreremos. Do contrário, a gente precisa tentar resolver essas questões. Dá uma impressão ruim. Você pode chegar lá no nosso pastor presidente, por exemplo, e perguntar para ele, pastor Eurípides, veio falar aqui dos seus liderados, de algum? Não fui falar mal de nenhum de vocês, tampouco dos que aqui estão do nosso lado, até porque não temos motivos para isso. Toda coisinha o crente com uma pendenga e querendo levar a uma instância às vezes superior. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós como os obreiros da casa do Senhor, precisamos entender. E também não é nem má vontade não, irmãos. Eu quero aqui abrir um parêntese e dizer que o nosso pastor presidente é um dos mais acessíveis do Brasil. Irmãos, de tal forma que se você quiser conversar com ele, a gente consegue conversar. Eu sou primo da vereadora Leia Kleber lá em Goiânia, ela já está no seu segundo mandato, ali pelo campo de Campinas. E ela conversando comigo, e nós falando aqui da liberdade, ela que é vereadora, a autoridade na cidade, se ela não marcar com alguns dias de antecedência, ela não consegue falar com o pastor presidente dela. E eu penso que ele tem muitas atividades, mas eu até duvido que ele tenha atividades maior do que o nosso pastor presidente. Ora, ele é presidente, o 5º vice-presidente nacional. Nosso presidente é o presidente da convenção estadual e presidente também da convenção estadual lá do Maranhão, Tocantins e Maranhão. Não obstante a isso, ele também é o pastor presidente do nosso Campo Nação Madureira. Além disso, e de todas estas atividades, ainda tem a questão do suporte que ele precisa
estar dando ao seu filho, que é vereador dessa cidade. E a maioria das demandas, às vezes, passa pelo nosso pastor presidente. Então, percebam, ele está em uma atividade muito grande de pessoas o procurando. Então, se tiver que conversar, que seja alguma coisa de suma importância, algo muito importante. Um homem como esse, outro dia eu estava vendo, se ele passa a tarde de um dia, por exemplo, sem atender nenhuma ligação e sem ler aquilo que ele tem no celular, ele estava mostrando, em fração de meio dia ele recebe de 2.000 a 4.000 mensagens. E você pensa uma coisa que ele não responde, pode demorar 3, 4 dias, ele responde tudinho, irmãos. Às vezes a gente tem uma impressão de falar muito de liderança, mas a gente vê um homem daquele, na posição que ele está, com comprometimento. Eu, quando preciso falar com ele, e às vezes eu não marquei um horário, então eu já sei de algumas táticas, eu preciso estar lá às 5h30 da madrugada, porque às 6 horas ele já está de pé. Então, assim, a maioria das pessoas, na posição que um homem desse está, irmãos, eu conheço crente que, se ele subir em cima de uma caixinha de fósforo, ele quer discursar, ele quer pisar, ele quer humilhar, porque eu sou o tal, bendito e glória seja dada ao meu santo nome. Com um carguinho deste tamanho, ele já quer pisar nas pessoas e afrontar. Então imagina, querido, não é nem má vontade. Ele até explica essas questões. Aí crente, tudo que é coisinha, às vezes precisa estar indo lá levar. Só se for algo de emergência. Ou você o encontrou pela rua, ou encontrou em um culto, aí é questão esporádica, dá para resolver rapidamente algumas questões aí. Mas nós precisamos entender toda essa questão. E, sobretudo, nós queremos transmitir aqui, na nossa liderança, esse sentimento que precisa haver entre nós, que é o sentimento de companheirismo e de unidade, de estarmos estendendo a mão. Eu eu gosto de repetir uma frase de Frank Otlave, que diz que a união, ela traz a força traz a vontade traz a esperança traz a paciência traz a sabedoria, e a sabedoria ela vai trazer o amor, e o amor ele liberta a consciência. Tudo que começa com união e termina com amor, a probabilidade de isto dar certo é muito grande. Coisas que você precisa ter em mente quando você está dirigindo ou conduzindo algum departamento, que nunca lhe falte a união, que nunca lhe falte o amor. Eu não posso tratar as minhas ovelhas com falta de amor, eu não posso tratar o meu rebanho de qualquer forma. Da mesma forma também vocês, liderados, precisam trabalhar com união, mas vocês precisam também trabalhar com amor. Próximo slide aí, por favor. Vamos ver aí, esse aí é uma frase de Helger Girodo, que diz-nos da seguinte forma: a disciplina da Bíblia se aplica aos irmãos de todas as idades. Perceba, a disciplina da Bíblia se aplica aos irmãos de todas as idades e funções na igreja, visto que corrige as imperfeições e a salvação de suas almas. É imprescindível você entender o valor da disciplina, e ela precisa ser aplicada, não importa se velho, não importa se novo, não importa a função, pastor ou ovelha, todos nós precisamos por ela, via de regra, quando precisamos nos submeter a essa disciplina, pois isto é necessário para aperfeiçoamento do corpo, por conseguinte, a salvação da nossa alma. Pessoa que não aceita a correção, não aceita a disciplina, nem na forma de você ser repreendido por ela, e nem na disciplina em forma de hierarquia, você terá complicações, como nós já falamos com relação a isso. Próximo slide, por favor.
ainda sobre disciplina. Próximo slide, acho que é porque eu repeti. Ah, não, tá certo, tá bem aí mesmo, pode. Isto. Disciplina. Deus disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem recebe por filho. Eu até coloquei aí emendado, né? E castiga. Não, no meu é que está emendado, aí não está não. Deus disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem recebe por filho. Se você for observar, desde o verso 4 até o verso 6, ele vai falar sobre essa questão, que Deus ele açoita e castiga a todo aquele a quem ama, pois que filho há a quem o pai não corrija. E vai dizer que a disciplina no momento parece ser um motivo de grande tristeza e não de alegria. Contudo, ela vai produzir um fruto pacífico de arrependimento quando nós formos exercitados por essa disciplina. Todo crente precisa entender este processo da parte de Deus. Deus disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem ele recebe por filho. Se nós, querido, tivermos dificuldade, quantas pessoas, irmãos, saem das nossas igrejas enfurecidos, enfesado mesmo, porque não quis receber uma disciplina, porque não quis submeter. Aí ele sai da igreja irado, e ele sai pensando que vai tirar um problema, ele está levando um outro problema para uma outra igreja, porque ele não resolveu aquela situação onde ele estava. Ele vai levar um problema maior para a igreja onde ele vai estar, porque ele tem dificuldade com essa questão disciplinar. Ele vai ficar mudando de igreja em igreja e nunca vai encontrar um local, um porto seguro. Por quê? Tem dificuldade com essa questão de disciplina. Então nós precisamos ser disciplinados em todos os sentidos, no sentido da ética, no sentido da moral, no sentido cívico, no sentido hierárquico e no sentido mesmo de sermos admoestados na disciplina do Senhor. A disciplina sempre fará parte da vida daquele que quer servir a Deus e fazer a obra do reino do Senhor aqui na terra. Não pode faltar esta questão da disciplina, mas ele sai por aí, e ele sai, pastor, recebe aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, não pergunta, não liga para o pastor da igreja que antecedeu, para saber como é que saiu, e às vezes aí, queridos, a culpa às vezes está mesmo entre nós, companheiros, pastores, porque do mesmo campo a pessoa sai todo bagunçado, de tudo que é jeito, vai lá e não recebe, a gente não recebe uma ligação daquele pastor procurando saber como é que ele estava. Eu saí de uma congregação pequena, mas essa congregação pequena, os que lá ficaram, com exceção, me parece que da irmã que era a líder da CIB lá, que morava do lado da igreja, e já entende mais essa questão de submissão, no dia que ficaram sabendo, porque fiquei sabendo, nem um dia no outro já tive que dar posse, já foi dado posse a novo obreiro lá. Foi muito rápido a minha vinda para cá. Mas quando eu informei os irmãos à noite no culto de domingo, e na segunda era posse do novo dirigente lá, os irmãos, todo mundo, vamos com o senhor, pastor Ipe. Eu digo, não, ninguém vai ficar todo mundo aqui, porque vocês vão ficar saindo atrás de pastor. Eu não digo aqueles que às vezes é um cargo de primordial importância. Nós vimos o caso do pastor Wellington, que saiu da sede, algum acompanhou, algum caso muito esporádico de alguém muito chegado, mas muito chegado mesmo, que ele tem um compromisso ali, um comprometimento, mas do contrário não. E nós vemos às vezes os companheiros falando isso. Alguém, quando já depois de algum tempo veio de lá para cá, eu conversei com o pastor, ligo lá, como é que está esse irmão? Ele está querendo vir para cá e já tem bastante tempo. Como é que está a situação? Ele, pastor, está assim, está assim, está assim, está assado. Mas quer dizer, nós tivemos o cuidado de ligar, e ele disse, pastor, pode levar, que se o senhor levar, de repente o senhor consegue dar uma aproveitada, que aqui eu não estou conseguindo e tal. Então pode ser que aconteça, né? Então, esse contato entre os obreiros pode acontecer. Então, mas eu não sei se de repente saiu alguém daqui
e foi recebido em um outro local aí, e do pastor ninguém entrou em contato comigo. E se foi para algum obreiro, para algum pastor do nosso campo, que houvesse essa questão. Então, pelo menos dentro do nosso campo aqui, obreiros, pastor Paulinho, pastor Benivaldo, que nós tivéssemos esta ética. Se alguém daqui quiser ir para lá, eu não proibirei, mas que o Senhor me ligue, né, para saber como é que está essa condição. Paulinho, da mesma forma, se alguém da igreja de vocês, por alguma questão, quiser vir aqui, eu faço como o pastor Gisel. Você diz, não, meu filho, fique lá mesmo. Agora, se não tiver jeito, tiver que receber mesmo, conversa, eu vou conversar com vocês, saber o porquê de quê, e não vou ficar, inclusive, indo xeretar na congregação de vocês, nem competência que é de lá de vocês. Se houver alguma questão que eu precisar orientar, eu não posso me furtar, porque essa é a direção do campo. Eu vou lá, vou orientar, mas em questões internas de vocês, disciplinares, eu jamais vou entrar em um debate com relação assim, porque eu preciso estar honrando também aos meus liderados, como eu preciso também estar honrando os departamentos que aqui estão. Por exemplo, eu coloquei algum irmão em uma função aqui na nossa congregação, e você precisa resolver os problemas do seu departamento. Agora, quando lhe acabar as forças e você precisar de uma ajuda, aqui estarei. Eu vou orar, eu vou jejuar, e nós vamos resolver o problema. Mas só traga a mim, e assim eu estou falando da mesma forma como a nossa direção também o faz, só traga a mim quando for de responsabilidade maior. Dificilmente, irmãos, nós vamos entrar em questões disciplinares lá nas congregações. Nós temos aqui casos, por exemplo, no nosso campo, e eu não estou dizendo que estou concordando ou discordando, mas, por exemplo, eu não tenho coragem de mexer lá nos pastores que estão aqui, mas assim, tem coordenadores do nosso campo que, se ele achar conveniente, e tem autorização inclusive para isso, se é regimental eu não sei, mas lá dentro ele transfere, dentro da congregação, da regional, transfere de um para cá e tal, e ele, ou é por perseguição ou não, e eu acho isso bastante temeroso, né, irmãos? E eu nunca fiz isso e eu não pretendo nunca fazer. Se temos autonomia para isso ou não, não é o caso, mas assim, precisamos ter, sobretudo, ética entre nós, companheirismo. Então eu preciso que os meus liderados, pastor Paulinho, pastor Benivaldo, tenham em nós essa questão mesmo do companheirismo. E quando dizemos assim, estamos aqui, conte conosco, não é de qualquer forma também não, nós vamos tentar mesmo, via de regra, quando os irmãos nos acionam, e são muitas pessoas que às vezes nos procuram, a gente vai tentar solucionar alguma questão neste sentido. Mas precisamos entender muito sobre essa questão de disciplina. Pastor Benivaldo acaba de chegar, foi nos informado aí o motivo do atraso dele aí na correria. Seja muito bem-vindo, pastor Benivaldo. Já estamos aqui no final da nossa palavra, só estamos nos estendendo aqui um pouquinho mais mesmo, só aguardando o Senhor para tratar das questões aqui regimentais. Então estamos falando aí da questão da disciplina. Próximo slide, por favor. Falando aí sobre a hierarquia. Hierarquia. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão para si condenação. Trarão para si próprio condenação. Percebam, pastor, mas até alguém que é sanguinário, como Hitler, como Mussolini, como Etíoco Epifânio, que perseguiram o povo de Deus, querido, até esses, porque só chegaram lá porque Deus assim o permitiu. Olhe para cá. Quem escreveu aqui foi Paulo, irmãos. Paulo, aqui quando ele escreve aos romanos, e ele vai falar a respeito desta autoridade, sobre a competência da autoridade, ele vai repetir isso também em 1 Coríntios, nós vamos observar que ele, em todas as suas cartas,
em nenhuma delas ele vai estar passando por cima das autoridades. Quando Paulo diz que todo homem esteja sujeito às potestades, ou seja, aos poderes, às autoridades, ele estava em um período em que estava ali das perseguições principais. O ano 58 a 64 depois de Cristo foram terríveis. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Nero mandou incendiar Roma e com a litra na mão, rangendo ali, tocando feliz e alegre, vendo Roma e tantas milhares de pessoas sendo mortas. E por causa disso, e tudo por isso, por causa de uma fúria contra os judeus, porque no pano de fundo disso está sempre uma arma para querer destruir o povo judeu, e a partir dali há uma perseguição muito grande contra os cristãos. Mas Nero era autoridade, ele poderia se insurgir, e ele poderia dizer assim: não, então a gente não vamos obedecer só a autoridade de Deus, a autoridade humana nós não precisamos nos submeter. É como com a questão de decreto, irmãos, a gente precisa respeitar. Como que funciona? O outro dia eu dei um exemplo aqui. Como é que funciona, pastor Eurípides, a questão da hierarquia? O que é hierarquia? A pessoa que ele está dentro de uma hierarquia, e na disciplina militar, não é, pastor Jackson, existe muito essa questão. Se existe um lugar onde eles costumam observar muito a questão hierárquica, são as forças armadas, é a polícia militar, é a marinha, é o exército, é a aeronáutica. Eles costumam observar, porque faz parte de um exército. Na igreja também nós fazemos parte de um exército. É que, via de regra, às vezes nós esquecemos disso, mas somos militantes. Às vezes alguém pega e diz assim, dentro desse exército: o que eu estou fazendo é um trabalho voluntário. Não, você faz parte de um regimento, você pertence a um exército, então você não está voluntário, você está convocado. E quando Jesus disse assim, ide, é imperativo, é uma ordem, ele não lhe deu o direito de escolha, você vai se você quiser ou não, mas que ele mandou, você não precisa nem ficar esperando, eu estou esperando. Não, tome uma atitude, tome uma ação, porque a palavra de ordem Jesus já deu. Ide e pregai o evangelho. Então essa palavra de ordem ela já existe. O que eu estou querendo resumir com isso? Apóstolo Paulo tinha todo o direito para se revoltar e falar mal das autoridades. Sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha gente mais ímpia e perversa do que Nero nessa época? Não tinha, irmão. O homem mandou matar a própria mãe, o homem era louco, endemoniado, cheio de cão. Não era que os demônios se apossavam dele e ele ficava endemoniado, não. Era ele que se apossava dos demônios e os demônios ficavam tudo endemoniado ali. Então era coisa mesmo diabólica. O homem era cheio de cão, até debaixo das unhas. E ainda assim ele diz para respeitar as autoridades. Princípio da autoridade. Ei, o que eu preciso entender sobre a autoridade? Vocês são líderes de departamento, então você precisa entender. Toda autoridade ela deve ser submissa, diante de uma autoridade todos nós devemos ser submissos. E o que é submissão? Estar debaixo de uma missão. Submissão, debaixo de uma missão, que foi dada por quem? Por Deus. Então todos nós estamos debaixo de uma missão dada por Deus. Precisamos ser submissos. Por exemplo, temos aqui tem o pastor da igreja, tem o vice. Vamos entender. Tem aqui a nossa regional e tem os pastores regionais. Eu preciso entender como funciona. Eu recebo uma ordem da minha presidência. Eu preciso repassar para os meus liderados. A palavra que eu estou dando agora já foi orientada pela nossa direção e que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso também estou transmitindo. Via de regra, vocês também, pastores, vão transmitir esta mensagem. Ela precisa chegar. Às vezes o nosso pastor presidente não vai conseguir chegar a todos os lugares, mas a voz dele vai se fazer ecoar através de mim, vai se fazer ecoar através de vocês, e aqui também da mesma forma a minha diretoria na igreja. Então essa voz da nossa presidente precisa se fazer ouvida. E se o meu pastor, por exemplo, me der uma ordem, irmão, olhe para cá,
por mais absurda que ela seja, de repente seu pastor até está lhe fazendo um teste. Preste atenção. Por mais absurda, você pode fazer sim ou não? Vai ficar a critério seu, você faz ou não. E, via de regra, o pastor, é claro, vai ter o cuidado para não fazer sandice, dar ordem, porque às vezes você pensa que está numa posição, vou dar todo tipo de ordem. Não é assim. Mas se o seu pastor, estou falando, se o seu pastor lhe fazer um pedido, irmão, procure fazer. Procure. Se não for lhe fazer pecar, se não for lhe tirar o céu, se não arrancar nenhum pedaçozinho do seu corpo, mesmo triste, contrariado, faça. Eu já fiz a campanha aqui um dia antes e disse: você, irmão, vai pregar. Você, irmã, vai pregar. Pastor, mas eu nunca preguei na minha... Mas prega. Foi difícil para esse irmão. Foi difícil para essa irmã. Mas eu estou testando para ver, irmãos. Para ver se é aprovado, porque a Bíblia manda todo obreiro precisa ser primeiro provado para ser aprovado. Então eu preciso ter isso. Se não for lhe arrancar um pedaço, não for lhe fazer pecar, se submeta. Porque esse é um princípio que inclusive rege os céus. Às vezes há pedidos diante de Deus que parece, mas para que Deus está me pedindo isso? Naquele momento você não entende. Daqui a pouquinho, lá na frente, rapaz, se foi por isso, era por isso então, mas Deus é maravilhoso. Eu não entendi na hora. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos. Vai ter vezes que eu vou tomar atitude aqui que alguém não vai entender. Daqui a pouco, lá na frente você vai me entender. Você que é meu liderado, vocês que são liderados aqui pelos pastores, se eu chegar para um dos meus vice, se eu chegar aqui para um dos meus liderados e disser, olha, eu estou sentindo de Deus, não dê oportunidade para aquele irmão ali não, vamos dar mais uns diazinhos para ele. Não precisa perguntar. O pastor ele recebeu uma direção de Deus, alguma coisa, mas por que o pastor não quer dar oportunidade para fulano? Irmão, pare de perguntar, só obedeça. Só obedeça. Eu jamais vou perseguir ninguém da igreja. Nunca. E nem só de estar fazendo esse tipo de pedido. Mas se acontecer de eu lhe fazer esse pedido, por favor, nos atenda. É porque nós recebemos alguma direção de Deus ou alguma coisa que nós estamos a par. E eu tenho responsabilidade com esse púlpito aqui. Eu tenho responsabilidade com essa igreja. E às vezes eu falo só para tu, e não é para tu sair alarmando por aí não, porque daqui a pouco até a pessoa vai ficar contra o pastor. E estou falando às vezes só para você, porque às vezes alguém, mas será que está em pecado? Às vezes nem é, irmão. Às vezes só é uma prova, alguma coisa. Eu estou falando assim, e nem esse tipo de pedido eu faço, vocês sabem, não costumo fazer. Mas se acontecer, você que for liderado, não resista. Da mesma forma, eu penso que vocês também têm essas responsabilidades, essas prioridades lá também. Dito esta palavra, e o tempo já vai passando, eu gostaria de tendo dito isto, já passar para essa questão aqui da nossa posse, da nossa diretoria, fazendo a leitura. Antes, porém, só terminando essa parte da submissão, a submissão é assim, irmãos. Então, se o que eu estou pedindo aqui não lhe fizer pecar, obedeça. Agora, se o que eu estou lhe pedindo aqui, vai contrário o que a nossa presidência falar, aí não. Aí você chega com toda educação, porque você não precisa esculhambar seu pastor também. Diz, pastor, é que no nosso campo não tem esse costume, pastor. Como é que a gente vai fazer? Com muita educação. Às vezes seu pastor não está nem por mal, mas converse com ele. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu pertencia a um outro campo antes de vir para cá. Alguns irmãos já até estiveram aqui conosco. De vez em quando faz festa para mim lá. Estes irmãos. Deixamos, graças a Deus, uma porta aberta. Mas pensa você, muitas das decisões que foram tomadas regimentalmente, nem todas elas eu concordava. Mas eu nunca subi no púlpito de qualquer igreja que eu estivesse dirigindo. E antes daqui eu já tinha dirigido 16 anos congregação. Nunca
subir em cima do púlpito para falar mal da minha liderança ou discordar. Isto não significa ser puxa-saco e nem capacho. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Mas nós precisamos ter respeito, lealdade com os nossos líderes. Muitas foram as vezes que eu saí da minha casa e o meu pastor morava numa chácara. Inclusive era muito criticado por isso, porque as pessoas, por que o pastor presidente não mora aqui na cidade? Não precisa resolver, tem que ir lá naquela... Eu mesmo achava custoso, irmão, quilômetro de distância, mas nunca que fui falar. Mas quando eu discordava, você pode ter certeza, eu ia lá e dizia, pastor, eu não concordei por isso. Via de regra, ele sempre tinha uma palavra para me convencer. Está certo, pastor, o senhor está certo mesmo? Vezes por outra que eu o convencia. Ele disse, não, pastor, realmente. O que era quase nunca, mas assim, algumas vezes aconteceu. Mas eu discordava, não tem problema discordar, mas discorde com respeito, com submissão, com hierarquia, que Deus assim vai aprovar. O que acontece, via de regra, quando nós não concordamos, saímos por aí alardeando, arrebentando com o caráter e o moral dos nossos líderes. E nós não sabemos o preço que essa pessoa pagou. Para mim é um sonho estar aqui. Desde os primeiros anos, quando eu reconciliei, e eu queria ter reconciliado no Campo Nação Madureira, que na época era Ministério de Madureira, lá também era, mas um outro campo, o Campo Monte Sinai. Mas por submissão, meu pastor disse assim, você aceitou Jesus aqui você vai ficar, só vai sair quando eu liberar. E eu tive a oportunidade, inclusive, de por 3 vezes nesse período, de ser pastor-presidente de congregações, de algumas congregações, de algumas igrejas, dentro aqui de Palmas e de fora de Palmas, aqui dentro de Palmas, de um outro ministério, já com 12 congregações. Mas por submissão nós nunca aceitamos, quer dizer, se Deus tiver um projeto com isso daqui, vai ser através da submissão, nunca através da insubmissão. Se Deus tiver um projeto comigo nessa área, do contrário, é porque Deus não queria e nós estamos na dependência de Deus. Então a questão é essa. Se eu der uma ordem aqui e essa ordem ferir ao que está dizendo a nossa diretoria do campo, aí não, aí precisa conversar. Agora, se o campo colocou uma medida que vai me impedir, por exemplo, de ir para o céu, aí a minha submissão maior é para Deus, é com Deus. Perceberam? Porque a submissão maior é a palavra de Deus. O texto que nós lemos diz assim, obedecei a quem? Aos vossos pastores, aos vossos guias. Por quê? São eles que hão de prestar conta. E aí está a minha preocupação. Porque percebam que, via de regra, a gente fala da seguinte forma, vocês precisam obedecer porque é a Bíblia que fala. Só que a gente esquece de mencionar um outro fato. E é com esse fato que eu me preocupo. Porque são os pastores que hão de prestar conta. Deus me livre de tomar uma atitude que fira a Bíblia e que possa magoar qualquer um de vocês sem razão e sem motivo, porque eu vou prestar conta. Então o pastor ele vai prestar conta das suas ovelhas, e as ovelhas precisam ser submissas no Senhor. Se for alguma coisa que fira a palavra de Deus, aí não, pastor, aqui, olha, o versículo bíblico mostra assim e tal, vamos conversar com a nossa direção, porque aqui eu acho que feriu um preceito da palavra de Deus. Sempre com muito respeito, mas nunca com alarde, desprezando e menosprezando. Quando eu lá estava, e eu vou dar esse testemunho aqui, rapidinho, em 1 minuto. Quando lá eu estava, tinha um pastor que hoje dirige congregação, que era motorista do pastor presidente. E muito se falava disso e daquilo, porque sempre haverá. Ele disse, pastor, eu conheço nosso pastor presidente há tantos e tantos anos, e conheço o fulano de tal que há tantos anos dentro da casa dele. Porque o que tem de gente dizendo que o nosso pastor presidente não é crente, e que isso e aquilo, irmão, só quem convive o dia inteiro com ele sabe o comprometimento que tem aquele homem. E melhor é aqueles que estão dirigindo o tempo todo ali com ele, conversando com o pastor, muito sério, finalmente. Ele disse, pastor Eurípides, poucas vezes eu vi um pastor tão crente como o nosso pastor presidente. Você não pode nem correr. Você precisa ter uma Bíblia. Ele não viaja sem orar, não dorme sem orar. Pastor muito zeloso.
que chora pelas ovelhas, vai em um dado momento cometer algum erro e alguma falha? É possível que sim, mas você não sabe o preço que esse homem está pagando, na posição que ele está, que muitos já teriam se perdido, e ele mantém uma postura e um caráter ilibado. Ele diz: pastor, eu sei porque convivo. Pastor, nosso pastor presidente é um dos pastores presidentes mais crentes que eu já vi. De onde eu vim também tinha um pastor presidente muito crente, que era o pastor Ivan Carlos Augusto da Fonseca, homem de Deus, que nunca teve um escândalo, caráter ilibado. Não tenho também o que falar daquele santo homem de Deus, mas estou muito orgulhoso do nosso pastor presidente, não por aquilo que as pessoas falam, porque a maioria, irmãos, tem muito aumento e muitas coisas desproporcional à realidade. Muita coisa ele nem responde, sofre calado. Mas você pode ter certeza que muita coisa é dolorido. Como é dolorido nós passarmos por algumas situações. A igreja, o campo está muito servida e o lema nosso é esse: disciplina, hierarquia e unidade. Unidos neste só propósito. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Vocês conseguem trabalhar junto nesse lema, em unidade? Levante a sua mão se você concorda, se você acha que o que nós falamos aqui foi na direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus em Cristo Jesus abençoe. Próximo slide, por bondade. Podemos então passar para os cargos e as respectivas posses, ou alguém tem mais alguma coisa a falar sobre essa questão no momento da palavra? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Pronto. Mas ele aceitou. Amém. Queridos, eu estou apresentando para a nossa assembleia aqui de obreiros, líderes de departamento aqui da nossa regional Norte 4, eu preciso de um vice imediato. Essa função aqui, ela é mais decorativa no sentido de que ela não tem um efeito regimental de campo, ela é mais local, ela é uma decisão local. Eu preciso de, na minha ausência, ter um vice aqui, que a igreja poderá recorrer se for questão regional aqui da nossa regional. E nós estamos apresentando Paulo Oliveira Leite para ser esse nosso vice-coordenador aqui da nossa regional. Os irmãos concordam? Os que concordam, levante a sua mão e dê glória a Deus. Muito bem, graças a Deus. Pode estar anotando aí, aprovado o nosso vice-coordenador regional, Paulinho Oliveira Leite. O próximo slide aí, vamos para a coordenação regional da nossa CIB, Nós apresentamos para os irmãos, ela vai continuar no cargo, se ela assim aceitar, né? E missionária Doralice, por favor, fique em pé, missionária Doralice. A segunda, para estar auxiliando a missionária Doralice nessa árdua função aí, é a cooperadora Iraci Santiago Silva, ali da congregação da Arno 73, está aqui a nossa irmã, por favor. Então você vai trabalhar junto com essa irmã abençoada aí, irmã, tá bom? Isso aí que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E a terceira líder aí da CIB regional, eu sei que vocês entendem, né, irmãos? Por exemplo, na nossa congregação, a líder regional aqui é a irmã da Luz, ou líder da congregação local, irmã da Luz. Mas a líder regional é a irmã Doralice, missionária Doralice. A segunda é a missionária Iraci, e a terceira, cooperadora irmã Iraci, e a terceira, também aqui da nossa congregação, a irmã Eliana Chaves Souza, a nossa tesoureira. Tudo bem? A senhora será a terceira, a senhora aceita, irmã Eliana? Oi? Foi, né? Ainda bem que a senhora só achou. Amém. Vocês aceitam, irmã?
A igreja aprova? Amém. Se alguém tiver alguma coisa que desabone, o momento é sempre oportuno, irmãos. Então vamos agora para coordenador da JGE. JGE, coordenador regional. Sobre isso, irmãos, deixa eu só dar uma importante fala. Porque um outro dia esteve aqui, por exemplo, a irmã, salvo engano, a líder da região norte aqui do departamento de missões. Quando a líder do departamento da região norte de missões, ela é de toda essa região norte, não só da minha regional, mas também da regional, outras. Qualquer uma área que esteja dentro da região norte, ela é a representante na parte de missões. Ela chegou aqui, o líder de missão local precisa entender que ela é a líder regional, ela precisa ser reconhecida, precisa ser dada uma oportunidade. Nesse caso, o líder de missões, ele não vai passar uma oportunidade, só orientando para quando acontecer, tá bom? Lá na sua igreja, quando chegar alguém numa patente maior, chegou a irmã Conceição, que ela disse que vai nos visitar aqui esse ano, por exemplo, ela é a líder do campo de missões, é líder inclusive da missionária Ivone, que esteve aqui. Então, quando eles chegam aqui, o líder de missões, se estiver dirigindo o culto, eu não, porque aí eu sou pastor da igreja diferente, mas quem estiver dirigindo, por exemplo, é o departamento de missões, Carlos Júnior estiver aqui dirigindo, ele vai passar a direção para a irmã, ela vai estar com a direção, porque ele é a líder maior daquele departamento. Da mesma forma também, a líder da CIB chegou em algumas congregações, e eu não preciso nem falar isso. Por exemplo, se eu chegar na congregação, eu achei muito importante, outro dia eu fui no Paulinho e nem cobrei. Quando eu cheguei lá, ele já colocou lá a cadeira no lugar do pastor, porque eu sou pastor regional. Ele vai colocar lá, por exemplo, os banners dele. Eu nunca pedi isso, os outros coordenadores pedem. Ele já coloca lá, coordenador Eurípides Venâncio. Eu observo todos esses detalhes, porque a pessoa aprendeu, ele teve um ensinamento. Eu costumo dizer que quem nunca se sentou para aprender e jamais estará apto a ensinar. Esses cuidados, irmãos, da hierarquia, da disciplina, precisa ter, porque senão vira bagunça. O senhor aceitava, qualquer um líder da polícia aceita um soldado passar para o senhor sem prestar continência? Acontece, pastor? Às vezes até sem farda, irmãos. O soldado, ele tem tanto respeito pelo seu líder que ele, presta continência. Da mesma forma o pastor presidente, ele chegou, aquela cadeira ali já é dele. Já teve outras vezes que vices do nosso campo aqui chegou e a cadeira é dele. Eu sou pastor local, mas ele é uma autoridade maior. Então, só são questões que é para a gente aprender a organizar. Até mesmo a nossa congregação, quando for dada uma oportunidade para a missionária Dolarice estar dirigindo a CIB, então vai passar a direção para ela, porque aí ela, com certeza, ela vai ter inteligência, ela vai ter equilíbrio emocional para não tomar de conta do culto, que ela vai entender que as irmãs estão dirigindo, ela é sábia, e ela vai voltar a direção para as irmãs, e assim perfeitamente. Por que eu digo isso? Para a gente entender como funciona regimentalmente todos esses detalhes, e alguém quando chegar aqui vai observar, nossa, eles são organizados, eles ensinam, os pastores ensinam, o pastor regional aqui ensina, o pastor local dessa regional também, que bênção, muito bem organizado. Isso tudo faz parte, querido. Você pensa que no reino de Salomão não tinha hierarquia? Irmão, como era organizado, e as pessoas olhavam todos aqueles cuidados ali, e isso faz uma diferença muito grande. Os irmãos entenderam? Amém. Coordenador regional da JGE. Primeiro, ela não está viajando lá para o estado do Pará, mas ela já aceitou, que é a irmã Jamie. Eu queria ter colocado também alguém aí na regional nessa função. Eu coloquei só 2, porque se daqui para lá vocês quiserem apresentar um outro aí, alguma congregação, a gente pode estar incluindo, porque nós podemos de 1, 2 até 4 para regimentarmos aí cada função. Então, o segundo, para a coordenação regional, nós apresentamos o irmão Francisco. Irmão Francisco, o senhor aceita? Muito bem. A irmã Jamie também já aceitou. Eu acredito que os nomes já estão aí.
Aqueles que não têm o nome completo, por favor, só passe para o secretário para depois nós, no momento oportuno, estarmos fazendo a leitura da ata. Apresentado esses irmãos, já também conversamos com a irmã Jamie, ela aceitou, apresenta agora para o plenário. Os irmãos, os líderes de departamento e obreiros, pastores que aqui estão, concordam com esses nomes, digam amém. Aprovado mais a coordenação regional. Coordenação regional dos varões. Coordenação regional dos varões. Primeiro, pastor Jackson Ferreira. Por favor, fique em pé, pastor Jackson. O senhor aceita, pastor Jackson? Muito bem. O segundo, presbítero divino, ele está? Presbítero divino, lá do Paulinho, isto? Do pastor Jovenides, muito bem. Então está aí, presbítero divino, eu só não tenho o nome completo, depois passo o nome, depois só passo o nome completo, oi? Foi de missões? Foi? Deixa eu dar uma olhada bem aqui, pertinho. Acho que na hora aqui nós organizamos, foi de missões, né? Então eu preciso fazer uma troca aqui, irmãos, porque antes de nós reunirmos aqui, eu já reuni com eles aqui. E nós comemos uma pizza e foi boa, né? E eu iria comprar as pizzas para nós comermos hoje. Mas ainda lembrando, queridos, eu quero até pedir oração para a nossa pastora. Nós acabamos de chegar agorinha do hospital, ela não está muito bem de saúde, está sob efeito de remédio. Ela não tem estado bem esses 2 dias, então ela está acamada, acabamos de chegar. Eu só vesti a roupa, só o paletó por cima, a camisa e a calça que eu já estava mesmo, e já desci para cá correndo. Não tive tempo de passar, de comprar a pizza, nem de encomendar, não tive muito cabeça para isso hoje à tarde. Inclusive eu estou aqui falando e preocupado, porque eu liguei para minha sogra para ficar lá com ela e tive que vir, porque é importante essa questão da reunião aqui. Só estou falando isso porque antes de dormir vocês apresentem aí a nossa esposa. Então eu quero estar só fazendo uma troca. Nós vamos estar tirando aqui do departamento de missões uma pessoa e acrescentando, por exemplo, no departamento aqui de missões, quem que eu posso estar colocando dos varões? Eu posso estar tirando... Oi? Foi? Ah, tá. Então, muito bem. Só inverter. Então, aqui dos varões ficou presbítero Edivaldo, isso? Ele está aí? Presbítero Edivaldo Francisco Brito Matos. É o que está de serviço, mas já aceitou. Depois, em um outro momento, nós vamos estar dando posse. A gente pode até mesmo na congregação ir lá fazer uma visita e dar posse a ele. Tá bom? Então, o segundo vai ficar o presbítero Edivaldo Francisco Matos. E o terceiro, nós colocamos aqui, presbítero Erinaldo, para ser aí um dos varões. O senhor aceita, presbítero Erinaldo? Muito bem. Então vai ficar Jackson, presbítero Edivaldo e presbítero Erinaldo como o líder aí dos varões da nossa regional. Vamos agora para a aprovação do plenário. Os irmãos que aqui estão aprovam esses nomes? Aprovado em nome de Jesus. Coordenação regional de missões. Próximo. Só entendendo ali que eu coloquei errado ali, é porque hoje na correria, o que salvamos, o que eu passei para o computador é o que eu não tinha feito a alteração. No primeiro slide que eu fiz, o Erinaldo ficaria aqui em missões e eu transferi ele para dos varões, entendeu? Só retirar esse nome do Erinaldo aí de missões que ele não está, ele está só lá no dos varões, ok? Então, presbítero Carlos Júnior, primeiro líder, primeiro coordenador regional de missões. O senhor aceita? Fique em pé só um minutinho. Oi? Eis-me aqui. Isso é bênção. O terceiro, o segundo aí, que no caso agora é o divino. Vamos só fazer essa alteração aí. O divino, presbítero divino, está aqui. Departamento de missões. Então, será o segundo aí do Carlos Júnior. O terceiro, presbítero Siminei. Presbítero Siminei. Por favor, fique em pé só um minutinho. Aí, muito bem.
presbítero Siminei. A igreja, os irmãos aprovam o nome desses irmãos? Amém? Aprovado em nome de Jesus. Coordenação regional da EBD. Coordenação regional da EBD. Auxiliar Jamerson, por favor, fique em pé. Ele está sendo apresentado para ser o coordenador regional aí da nossa EBD. Ele não é o primeiro aqui, mas da regional ele é o primeiro. Então, e nós temos um trabalho aí para o final do ano forte para nós fazermos. E segundo, a diaconisa Francisca Vera Alves Martins, deu trabalho para me convencer. Mas ainda bem que ela é ovelha, ela é submissa, né? Então, para sua auxiliar, a diaconisa Francisca Vera Alves Martins. Inclusive, ela até pediu para Luciana ficar em terceiro. Eu digo não, porque pode ser que ao transcorrer do ano, lá das congregações, vocês queiram indicar o nome. Então, esse terceiro nome vocês vão orar, vão apresentar e depois me tragam. Porque em todos os cargos, sob orientação do pastor Edmundo, eu tenho que ter pelo menos 3. Então, pensam lá direitinho, se tiver alguém que vocês queiram colocar aí como terceiro, o espaço está aberto aí para os meus pastores regionais. Então, por enquanto, apresentando esses 2 nomes, para futuramente apresentarmos o terceiro. O senhor aceita, auxiliar Jamerson? A pastora Vera, sob pressão, também aceitou. Apresentando agora para o plenário, os irmãos aprovam? Amém, aprovado em nome de Jesus. Vamos para o próximo cargo. Coordenação regional da ação social. Desse departamento, eu tenho direito de até 4. Se vocês tiverem um quarto para nos apresentar, é só nos passar. Para ficar com o primeiro aí, coordenadora regional da ação social, a cooperadora irmã Sirlene. Irmã Sirlene, aceita, irmã Sirlene? Amém. Ela está numa dificuldade um pouco grande, irmãos, porque esse ano tem sido muito difícil para ela. Ela trabalhou muito ano passado e como trabalhou mesmo. Então, ela não está tão bem de saúde, mas esse cargo eu vou até explicar, ele não vai exercer muita pressão nem dificuldade. Só terá uma programação durante o ano para poder fazer, então acredito que não terá dificuldades com relação a isso daí, não. Mas assim, sem pressão, se a senhora achar que consegue. Tudo bem? Amém. E ela, inclusive, recebeu até uma responsabilidade maior na coordenação da região norte. Ela faz parte agora como uma das intercessoras da região norte. Parabéns aí para essa função, que é uma função muito nobre, que ela extrapola a nossa regional. Ela vai um pouco mais além. Mulher de Deus, mulher de oração, foi chamada aí para essa função também, para ser uma das intercessoras da região norte. Segundo, da ação social da regional, a irmã Alda. Irmã Alda, a senhora aceita, irmã Alda? Além daqui, que a senhora já será a segunda, só que aqui a senhora é a primeira local e regional, a senhora é a segunda. E terceiro, a diaconisa Maria da Luz. Tem muita facilidade de vocês trabalharem juntas aí, irmã Selene, Alda e Maria da Luz. Maria da Luz, a senhora aceita ser a coordenadora regional, uma das coordenadoras regional aí da ação social? Amém? O plenário aprova? Aprovado em nome de Jesus. Muito bem, vamos ficar em pé, porque estes são os nomes que nós vamos estar apresentando e empossando. Todos esses irmãos que foram citados, os nomes, venham aqui à frente, afastem um pouquinho as cadeiras, ajoelhem, e eu convido os pastores e os nossos vices a estarem impondo as mãos sobre estes irmãos que agora vão tomar posse. Aleluia. E o conjunto já esteja preparado para cantar aquele hino, trabalhar e orar, já apostos aí. Aleluia. Todos que foram falar dos seus nomes aqui, vamos estar dando posse. Pode estar vindo à frente, nós vamos estar orando. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória.
Meus irmãos, vocês foram escolhidos para essa nobre missão. É uma responsabilidade. E todo obreiro, ele deva desejar fazer a obra de Deus. E é algo muito honroso que vocês estão fazendo agora. Deixa eu lhe falar uma questão. Eu já dirigi obreiros que depois me dirigiram. E eu não tive nenhuma dificuldade. Se algum de vocês chegar em nenhuma posição um dia em que eu precisar servir vocês, na verdade o pastor ele já está servindo, mas eu digo hierarquicamente, eu não terei nenhuma dificuldade. Eu terei só prazer de imaginar, olha, eu tive o prazer de ser pastor daquele corpo de obreiro, e alguns deles se destacou, e hoje eles estão acima de mim. Você pode ter certeza, uma das maiores alegrias. Eu tenho amigos, pastores, que hoje são pastores presidentes, que aceitaram Jesus conosco. Imagina a alegria, irmãos, e a satisfação disso é muito grande. Quero dizer com isso, eu torço para que o ministério de vocês não vão estacionar nem parar só por aqui. Vocês estão recebendo uma responsabilidade maior, regional, extrapolou a função local. Mas glorifique sempre a Deus por isso. É Deus no comando sempre. E Deus tem coisas maiores para cada um de vocês. Amém, irmãos? Os obreiros, pastores, estendam as mãos e vamos estar orando, empossando em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade, eu quero nesta oportunidade, Senhor, lhe apresentar os obreiros da nossa diretoria regional, que o Senhor vem estar abençoando, papai querido, capacitando cada um dos teus filhos para a honra e a glória do teu santo e maravilhoso nome, que o Senhor vem estar capacitando, que o Senhor vem estar direcionando, papai querido, em o nome do Senhor Jesus, Pai celeste, Deus amado, Deus eterno, dê estratégias para eles poderem trabalhar em suas respectivas igrejas, congregações, com entusiasmo, com amor, com hierarquia, com unidade e sobretudo também com disciplina e com amor. Meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor da glória, e que nenhum impedimento possa ser maior do que a vontade de trabalhar no teu reino. Eu sinto a tua presença, Senhor. Eu falei nesta noite de unidade, que nunca falte a unidade entre estes irmãos, ó Pai querido. Segura nas mãos deles, capacita cada um deles, que o ministério deles cresça, que o ministério floresça, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, vem estar prosperando todos os seus caminhos. Pai querido, estes são os homens, estas são as mulheres apresentadas e aprovadas para estarem trabalhando na nossa diretoria regional Norte 4, e nós declaramos empossado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está empossado. Trabalhai, meus parabéns, e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. E trabalhai mais uma vez. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém, irmãos? Volta lá no slide, nos primeiro slide. Vamos só aprovar os eventos aqui, irmãos. É 5 minutos e a gente já está indo embora. Amém?
vocês foram escolhidos para uma função e essas serão as nossas organizações. Eu não coloquei as datas ali, porque eu preciso primeiro ver com a data do campo, porque não pode coincidir os eventos. Nós vamos estar fazendo o Val de Jaboque e os irmãos podem estar fazendo lá local. Se precisar de uma ajuda, a gente está à disposição. Mas o nosso conselho para a regional, se puder fazer o Val de Jaboque, se sentirem bem para isso, né? Esse é um evento que ele é oficial da região norte. Se você, depois de uma reunião que vocês quiserem, vamos fazer junto, a gente pode fazer junto, pode escolher um local ou não. Certo que a nossa congregação fará o Val de Jaboque, vamos escolher depois, posterior, em um momento oportuno, uma data para fazermos o Val de Jaboque. Vamos fazer de uma forma bem organizada, separando os intercessores. E nós fazendo aqui, fica externado o convite, não com a obrigatoriedade da presença de vocês, mas aqueles que quiserem vir, será uma bênção também. E vocês fazendo lá, a gente também vai organizar pelo menos 1 ou 2 dias para estar levando um grupo lá para fortalecer o trabalho de vocês. Porque eu acredito que está lá no finalzinho, eu acho, só um rascunho dela. Então, irmãos, está aí, deixa eu voltar aqui, o Val de Jaboque. Os irmãos aprovam nós estamos fazendo o Val de Jaboque esse ano? Observando com relação à questão dos decretos e tudo mais, não será nesse primeiro semestre, do meio ano para frente, que talvez nós vamos estar fazendo o Val de Jaboque. Depois vamos estar vendo uma data. Segundo evento oficial da nossa regional, Cruzada da Região Norte 4 para Cristo. Vamos ver uma data, mas já nós queremos estar apresentando para aprovação. Os pastores, como é que nós vamos estar fazendo? Eu estive, inclusive, conversando com o pastor Luiz Abreu, conversando com alguns pastores, talvez esse ano nós vamos, se tiver a possibilidade lá mais para o final, nós vamos fazer não só da regional norte, mas o evento poderá ter uma conotação, se tivermos daqui para o final do ano responsabilidade para isso, se tivermos autorização para isso, talvez a gente vai juntar toda a região norte e fazermos aí à frente, pegarmos a liberação de uso de solo, com a presença da guarda ou da banda de música da nossa polícia militar, em todas as festas, quando a gente fazia regional, sempre os levei, então com toda essa guarnição, com todo esse preparo, se não der para a gente fazer por causa da questão da aglomeração e daqui para o final do ano ainda tiver muito difícil, e nós vamos estar apresentando uma data, é a equipe aí de missões, e quando eu falo de missões, está junto aí com a equipe de cruzadas, que é da nossa congregação, e vamos estar trabalhando firme para fazermos esta cruzada região norte para Cristo. Creio que vai ser uma bênção. Então, nas cruzadas que geralmente Deus nos deu a oportunidade de organizar, sempre tem muitas almas para Jesus. Eu me lembro de uma que nós fizemos, 162 almas aceitou Jesus. Oh, saudade, saudade. E é importante a gente fazermos estes eventos aí. Os irmãos aprovam nós fazermos a cruzada da região norte 4. Quando eu falo região norte 4, aí é com todos vocês. Vocês concordam? Vai ser uma data ainda que nós vamos estar ainda escolhendo. Só estamos aprovando o evento para depois aprovarmos a data. E nós vamos ter uma vigília também, que é a Viva Região Norte. Então, possivelmente, nós faremos ou no pastor José Ribamar, ou faremos com a participação nossa indo lá, ou será por aqui mesmo. Então vai ter essa vigília da Viva Região Norte, e a gente pede também a participação dos irmãos para nós estarmos ajudando ou sendo ajudados. Se for aqui em nossa congregação, e a gente vem para cá, mas eu acredito que vai ficar muito tumultuado, e ainda não tem uma data, mas também para o mês de outubro, provavelmente que a gente vai estar vendo uma data. Os irmãos aprovam essa vigília? Se de todo nós não conseguirmos trabalharmos em questão de aglomeração, pelo menos a local nós faremos uma vigília aqui esse ano. Se fizermos local, nós vamos reservar uma chácara para não atrapalhar a questão de vizinhança, e nós vamos dormir lá nessa chácara,
vamos fazer uma vigília, vamos fechar com chave de ouro, com café da manhã abençoado, passaremos um dia de recreação também, para a gente tomar banho, para a gente se divertir, mas faremos, e mesmo assim nós estaremos estendendo depois, se não tivermos essa questão confirmada da vigília, a Viva Região Norte. Se não der para fazer toda a região norte, pelo menos local nós vamos estar fazendo, e também estendendo o convite, é claro, para as congregações, se quiserem ir, serão convidados. Os irmãos e a coordenação da diretoria da Regional Norte 4 aprova a vigília também? Amém. Vamos para o outro evento, que é a confraternização dos varões. Vocês tomaram posse aí e vocês terão que organizar, e vamos ter que ver uma data, não poderá ser nesse primeiro semestre, sempre aí pensando que vai ser depois do mês aí de julho, de maio, daí para frente. Está organizando essa confraternização dos varões. Esse é um pedido do nosso pastor presidente, em especial. Ele diz: pastor Eurípides, cria na regional de vocês o grupo dos varões. Por quê? Eu estou com vergonha das nossas irmãs Cibiana, que estão muito organizadas, e vocês estão muito mole. Não deram conta de fazer ainda o culto dos varões. Eu digo: pastor, lá o culto dos varões, pelo menos isso nós já tem. Então, eu acredito que se tiver a possibilidade, se vocês estarem criando, alguém de vocês já tem o culto dos varões lá? Aí, dado o senhor, parece que já tem, né? Se houver a possibilidade, não precisa nem ser todo dia, cria-se, não precisa também ser agora, daqui para o final do ano, de nós estarmos criando aí esse grupo local lá dos varões, que é um pedido aí muito carinhoso do nosso pastor presidente. E essa festa dos varões a gente precisa combinar, vai ser uma data especial, e a gente vai cantar em hino, porque as irmãs cantam, e é bonito. Então a gente tem que cantar, adorar o Senhor, vai ter que ser bonito. E se tivesse, inclusive, até alguém dos varões aí que já tocasse alguma coisa, não sei se o Jackson toca violão, se nós temos alguém aí. Então, até uma banda, se tivesse só dos varão, conjunto todo aí dos varão, vai ser uma bênção. Nós vamos pensar aí sobre essa questão aí. Então, os varões organizar será apenas uma festa. E isso será em concordância com o dia e a data com a nossa regional. Paulinho Leite, pastor Menivaldo, pastor Givonides, o senhor concorda que nós tenhamos esta confraternização? Não sei se será aqui ou se será lá, se vocês quiserem fazer, onde vocês quiserem, a gente pode estar indo também fazer e arregimentar estes irmãos para estarem indo. Será apenas uma noite para não cansar, poderá não ser no sábado para não atrapalhar a programação. Na verdade, a gente só quer somar e fomentar a unidade. Por que isso é importante, irmãos? Porque precisa a gente se interagir um pouco mais. Se nós somos uma regional, precisamos nos organizar mais com relação à questão da unidade. Por exemplo, essa informação vai valer para os meus vices aqui também local. Terça-feira nós temos qual culto? Terça-feira é culto de quê? Essa fala é do pastor presidente. Eu quero estar, a partir de agora, terça-feira, obreiros, eu só vou estar lecionando, ou só vou estar ministrando o ensino aqui, 2, no máximo 3 terças-feiras. Pelo menos uma terça-feira eu vou estar passando para um dos meus vices e estar trazendo o ensino. Ou o pastor Jackson, ou o pastor Erinaldo, ou o presbítero Carlos Júnior, ou o presbítero Siminei. Então nós já vamos estar organizando a escala. Por quê? Eu preciso, nas terças-feiras, de 1 a 2 terças-feiras por mês, estar indo visitar vocês. Então eu nem vou avisar, eu vou chegar de surpresa e estar indo lá para dar esse nosso abraço. Não precisa nem me dar oportunidade para pregar nem nada, nós só vamos contribuir, lhe ajudar. Então, pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma vez a cada uma terça-feira, eu estarei indo lá acompanhar vocês mais de perto, não para observar, não para curiar, mas para apoiar, para dar o nosso apoio
dar o nosso respaldo naquilo que for preciso. Os nossos vices estão de acordo com essa nossa questão? Muito bem. Os irmãos aprovam? Os irmãos aprovam? Aprovam também a confraternização dos varões? Vamos ver a questão da data. Cibeanas, Regional Norte 4. A data nós vamos estar vendo ainda, mas vamos ter vamos ter uma confraternização da CIB regional. E essa confraternização da CIB regional, pelo menos da CIB e da Escola Bíblica Dominical, as outras podem ser nas congregações da nossa regional. Mas a confraternização da CIB e da EBD, eu quero que sejam aqui. Por quê? Porque na EBD nós vamos fazer um workshop. É um treinamento que vai ser dado aqui para os professores de escola bíblica dominical, tanto do departamento infantil, e vamos estar trazendo alguém neste sentido para fazer este preparamento mesmo. A nível de campo, a minha esposa fez uma aceitabilidade muito grande do departamento infantil. E tivemos ali na sede, cerca de aproximadamente em 3 dias, foram 1000 e poucas participantes do departamento infantil de todo o campo. E eu já conversei com ela e nós vamos organizar um workshop, não com a grandiosidade de lá, como foi feito, mas nos moldes como foi feito na nossa sede, porque de lá emana todas as decisões. Então eu preciso que essa confraternização da CIB, primeiro por causa da importância que é a CIB aqui na nossa congregação, eu valorizo muito as cibianas aqui, elas trabalham muito, e eu preciso honrar estas irmãs também. Então acredito que vão trabalhar nesse ano com o mesmo vigor, e a CIB local com a CIB regional vão estar trabalhando, e nós vamos estar depois passando as orientações de como vai ser esta festa, ainda sem data marcada, e depois nós vamos estar marcando. Então, departamento aí da CIB e da EBD, será uma confraternização que nós faremos aqui na nossa igreja. Os pastores, os líderes, os que fazem parte de departamento aqui na nossa regional, aprovam? Sim ou não? Falar mais entusiasmado, irmãos, amém? E por último agora, a confraternização da JGE, essa não tem problema. Qualquer um vocês podem escolher, depois a gente vai decidir, vocês querendo fazer essa confraternização da juventude. E esse é um momento mais específico, mais voltado aí para a juventude, e depois a gente vai estar delimitando como será esse evento aí na direção da coordenação da JGE. Então são estes os eventos. Vamos ficar em pé. Todos foram aprovados. Essas são os eventos oficiais do ano de 2021. Poderá haver algum cancelamento? Se for necessário, devido à questão da pandemia, cancelaremos. Nós tínhamos, lembra, que assim quando nós assumimos aqui, nós tínhamos também um roteiro para o ano. E naquela reunião, não tivemos como fazer com a regional, porque estávamos chegando aqui, muito resumidamente, mas lá nós lançamos algumas metas que depois eu conversei com vocês e passei. Não foi possível por causa da questão da pandemia. Nesse ano, se nada acontecer de errado, vai ser esta a programação de eventos oficiais da nossa regional. Queridos, Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. Quero agradecer a presença de cada um de vocês como coordenador regional. Quero dizer que nós estamos à disposição de cada um de vocês. E, irmãos, eu estou me lembrando agora, eu me liguei para alguém aqui. O irmão Francisco, ele veio? Irmão Francisco, muito bem. E eu estava tentando aqui me lembrar, porque caçando ele não vi. Ficou faltando um nome aqui na coordenação da questão de missões. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
eu conversei com o pastor Paulinho Leite, não tem nada que desabone o irmão, então eu vou estar colocando ele, eu liguei para ele hoje à tarde, isso, o Erinaldo eu tirei ele para a coordenação dos varões, e como a questão da cruzada é muito importante na parte de missões, eu vou estar colocando o irmão Francisco Mota. E no final aqui, quando nós orarmos pelo término, o senhor vem que eu já vou também estar orando, dando posse para o senhor. O senhor será o quarto do departamento de missões. O senhor aceita? A igreja aprova? Muito bem. Ele foi uma indicação particular minha. Eu, quando estava tirando os nomes lá, e eu vi o nome dele lá, Francisco, ele fazia parte da diretoria regional. E eu, no momento, senti de ligar para ele, para ver se ele tinha intenção de continuar participando. Ele disse que sim, e ele falou assim, o senhor falou com o pastor Paulinho, então eu achei até importante a questão da submissão. Eu digo, eu vou conversar, se houver alguma coisa que desabone, o Paulinho acredito que não terá, o Paulinho então deu o aval para que ele pudesse estar, e ainda em tempo, né, estamos agora lembrando do nome dele, então ele será o quarto do departamento de missão. Vocês concordam, os irmãos que estão aí também? A igreja aprova? Quando formos orar pelo término já, agora o senhor pode vir aqui à frente, nós vamos estar orando pelo Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês. Meus pastores, muito obrigado, estamos firmes aí nesse propósito. Haverá ainda uma reunião de alguns pastores que serão transferidos ou não ainda no campo, mas os pastores que vão serem transferidos só são aqueles que já pediram mesmo, porque por uma necessidade ou por alguma situação, nosso campo aqui, por exemplo, aqueles pastores que não pediu para serem transferidos, eu acredito que não haverá nenhuma mudança, como não haverá também na nossa regional aqui, eu acredito que permanecerá esses mesmos pastores aqui, então trabalharemos pelo menos no mínimo mais esse ano. Eu tenho vontade de ficar pelo menos uns 5, se Deus assim permitir, mas isso é com Deus. Então o tempo que nós tivermos aqui, conte conosco, estamos à disposição para ombrearmos e trabalharmos de lado a lado. De minha parte, o meu desejo é abençoar a vida de cada um de vocês. Coisa triste, irmãos, será para mim um dia olhar para trás e se acontecer de eu dizer assim, eu não fiz nada que acrescentasse na vida dos irmãos da Regional Norte 4. Para mim, eu me sentirei derrotado. Mas quer ver um homem feliz, é se eu olhar para trás, alguns anos à frente da minha vida, e sentir que eu contribuí com essa regional, que eu fui útil de alguma forma, que eu deixei algum legado aqui, porque esta é a missão minha que Deus me comissionou, de fazer a diferença. Assim também você faça a diferença no departamento onde você estiver dirigindo. Quero convidar também o pastor José Batista aqui à frente, porque também eu liguei e perguntei se ele faria parte, eu estava esquecendo, e o senhor ficará no departamento de missão, será o quarto do departamento de missão. Quinto? Não, é porque é o quarto, será só o quarto que nós fizemos a transferência. Ele vai ficar no de varões e esse aqui no de missões. Muito bem. Varões ou missões, ele ficará no de missões. É um obreiro que eu me simpatizo muito com ele. Eu estava na sede e ele era o primeiro a chegar, porque eu era sempre um dos primeiros também a chegar, era um dos vice, a gente precisava dar o exemplo, eu morava a 20 e poucos quilômetros, 18 quilômetros da sede, mas tinha que estar lá às vezes 4 vezes por dia, e nós dávamos expediente lá, via de regra, na maioria, pelo menos 5 vezes na semana nós dávamos expediente. Tinha dia de eu sair às 3 horas da madrugada, em todo evento ele era o primeiro a chegar, então ele já participou aqui, no dia que não tem culto lá, ele já participou de algum culto aqui, e eu senti no coração muita paz de estar o convidando para fazer parte da nossa, se o pastor dele não tiver nenhuma coisa contra, o senhor nos permite colocar ele em uma função, nada o desabona por lá? Então, muito bem, graças a Deus. Então vamos estar orando pelo término e empossando mais esses 2 obreiros aqui, presbítero José Batista e o diácono Francisco Mota. Depois só passe o nome completo ali para o nosso secretário e vai estar tudo abençoado. Vocês ajoelhem, eu
pastor Paulinho Menivaldo e Givonide, estenda as mãos lá nele e vamos empossar estes obreiros e já concluindo os trabalhos nesta oportunidade. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade de termos uma reunião administrativa, desta feita a primeira, de líderes, de obreiros e líderes de departamento da Regional Norte 4. Meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando. Estar aí, Senhor, o presbítero José Batista. Está também o diácono Francisco. Que o Senhor venha estar hoje abençoando de uma forma toda especial. Em o nome de Jesus, que o Senhor venha estar dando força, coragem, vigor, disciplina, unidade e hierarquia para os teus filhos, e nós declaramos eles para o exercício do ano de 2021, fazendo parte, compondo a diretoria da Regional Norte 4, e nós declaramos empossados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Curvem as vossas mãos, estendam as mãos, e nós vamos receber a bênção apostólica. No próximo evento da nossa regional de departamentos e líderes, eu me comprometo, eu vou estar trazendo a pizzas para nós confraternizarmos. É uma característica, uma marca que eu quero estar sempre trazendo. Na nossa reunião está trazendo alguma coisa também do alimento, não só espiritual, mas um momento para a gente confraternizar com refrigerantes, uma pizza, um salgado, alguma coisa assim desta natureza. Na próxima reunião me comprometo com vocês que vai ter. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito, ó Pai, possa ser com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Os irmãos dizem... Está terminado. Em nome de Jesus, não saia sem cumprimentar o seu irmão.